bom estar aqui. Que delícia tudo isso. Muito feliz com esse marco. A gente não consegue dimensionar a realidade do mundo espiritual quando uma coisa dessa assim acontece. A gente, com o nosso olhar físico, essa coisa humana, a gente tende a olhar e falar assim: poxa, mas no intervalo onde podia, de maneira muito poética, tá todo mundo junto e conversando, as panelinhas das igrejas fizeram rodas e ficaram entre si. E a gente tem a tendência de ter a tentação de achar que então não foi um ajuntamento. Mas eu quero te dizer que é muito natural quando a gente se relaciona com as pessoas das quais a gente vê todo fim de semana, que a gente conhece o nome, que a gente sabe quem é, ainda mais nessa juventude que existe uma timidez que é grande assim, ter esse tipo de comportamento. Mas é o primeiro de muitos que virão, e a gente nesse intervalo, enquanto a timidez rolava, os adultos, os mais velhos, que já são um pouquinho mais cara de pau, estávamos nós conversando e conjecturando a ideia de fazer um acampamento 7-Eleven. Não, vou dar a oportunidade de você celebrar um pouco mais. A gente está conjecturando, pensando em fazer um acampamento 7-Eleven. E isso vai ser demais, porque aí, gente, vai ser inevitável, a gente se misturar mesmo e ficar com cara de céu ainda mais. Quando eu imagino essa vida na glória, a gente encontrando pessoas de tudo quanto é raça, cor, nação e lugar, e quando eu olho para essa noite é um glimpse, é você olhar e falar assim: é isso, é um monte de gente de vários lugares, de várias igrejas, de jeitinho diferente, mas que tem algo em comum que supera qualquer diferença, que tem algo em comum que suplanta qualquer doutrina, qualquer jeito, qualquer formato, qualquer teologia, que é o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos une, esse nome que é poderoso, esse nome que nos alcançou, esse Senhor que veio e que nos alcançou, está acima de tudo. A gente vive num mundo polarizado, num mundo cheio de sistemas e ideias governamentais e sistemas teológicos e sistemas acadêmicos e teses acadêmicas, e é tanta coisa tentando nos polarizar, fazer a gente ter opinião nisso e opinião naquilo, porque eu defendo isso, porque eu defendo aquilo. E eu vejo que às vezes a polarização tenta chegar na igreja querendo saber quem é armeniano, quem é calvinista, quem é avivado, quem é tradicional. Mas amados, quando nós entendemos a cultura do reino, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos o que o Evangelho de Cristo significa, quando a gente abraça essa fé maravilhosa nesse Deus que não é mais um sistema, que não é mais uma filosofia, que não é mais uma verdade de todas essas verdades apresentadas, mas Ele é a verdade. Ele está acima de todo o sistema, Ele está acima de todas as coisas, e é Ele que nos une. Então é poderoso, isso é poderoso. Quando você, durante a semana, se cruzar com algum desses teus irmãos aqui, a gente se cruzar nessa cidade, a gente vai se olhar e a gente vai falar: você é brother, você é irmão, você é irmã, nós estamos juntos nessa. Nós vamos conquistar juntos essa cidade, queridos. Uma igreja só não consegue conquistar uma cidade.
A gente só vai conseguir alcançar uma cidade quando a igreja de Cristo dessa cidade decidir se unir. A gente faz muito mais barulho juntos. A gente tem muito mais força juntos. Se a gente tem como missão, se a gente entendeu que a nossa grande missão, que a nossa grande comissão, o pastor aqui, ele trouxe uma palavra, o Andrigo, dizendo de propósito. E eu quero dizer, endossando tudo aquilo que ele disse, que o nosso maior propósito de vida, a partir do momento que a gente entende que nós somos pequenos cristos, queridos, carregar a nossa cruz e ir anunciar as boas novas. Ir anunciar as boas novas. Eu gostaria de pedir para que você abrisse no livro de João, no capítulo 17. Eu vou ser muito breve aqui. Apesar de estar num ambiente onde eu sou uma das mais velhas, então eu acredito que se eu estou no pique, você também está, amém? Amém? Vocês estão aqui, gente? Estão aqui? Ixi, não sei não, vocês estão aqui. Ai, ai, ai. João 17, versículo 21 diz assim, preste atenção, é muito profundo. A fim de que todos sejam um. É como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção aqui, ele diz assim, Jesus ele diz assim, a fim de que todos sejam um, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Aqui então Jesus está falando, olha, a unidade, essa unidade desse Deus triuno em um, desse Deus triuno, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, também sejam eles em nós, que sejamos um nele. E aí ele diz assim, quando nós alcançarmos esse lugar, a palavra está dizendo assim, quando nós alcançarmos esse lugar em unidade, quando o mundo ver, quando as pessoas de fora assistirem essa unidade, olha só, o Pai em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando assistirem essa unidade, será o anúncio para que o mundo creia em Cristo Jesus. A nossa unidade como corpo de Cristo, assim como Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um. Quando nós entendermos que nós aqui somos um, quando o mundo assistir essa unidade, eles crerão que Jesus é o enviado. Olha a profundidade desse movimento. Olha a profundidade no mundo espiritual. É por isso que o inimigo, de maneira incansável, quer trazer divisão. De maneira incansável, quer gerar a ideia de uma igreja que pode arriscar achar que ela é suficiente em si. E essa ideia é a ideia mais diabólica que uma igreja pode ter. Porque o Senhor nos quer ver, deseja, e Ele incessantemente, através das cartas,
do Novo Testamento é gerar discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Amanhã de manhã eu trago uma palavra e estudando um pouco, confesso que foi um desafio para mim trazer uma palavra hoje à noite, amanhã às 8 horas da manhã eu estou trazendo uma outra palavra e eu falei, meu Deus, que elas não se cruzem, mas elas acabaram se cruzando de alguma forma. E vou pregar um pouco sobre Colossenses e estudando um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, entendendo a dinâmica desse apóstolo, que é incrível porque das 13 cartas que ele escreveu, 4 dessas 13, que Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios, foram 4 cartas direcionadas à igreja, que ele trouxe direção da igreja, para a igreja, de como essa igreja iria funcionar dentro da prisão. Ele estava aguardando ser julgado em Roma, quando então ele decide, porque ele entende que não dá para parar, não dá para parar. E a principal ministério, eu posso dizer, do apóstolo Paulo foi estabelecer novas igrejas e trazer direção para essas igrejas. E é incrível porque em inúmeros momentos ele fala do quão é importante a unidade entre os cristãos. A força que existe nessa unidade. É uma força espiritual, porque os filhos se juntam, independentemente de placa, independentemente, sabe, de conceitos, são os filhos que abrem mão de tudo para estarem juntos, e nesse ajuntamento os filhos querem atrair a presença do Pai. Os filhos querem atrair dizendo, Pai, estamos aqui, Pai, te desejamos, Pai, queremos que o Senhor venha e manifeste a tua presença, e isso é poderoso. E eu fico imaginando a gente fazendo isso por 3 dias. Tem mais alguém aqui sonhando comigo? Vai ser incrível. Eu estou muito feliz com essa reinauguração. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de avivamento para essa cidade. A gente precisa sonhar alto. Quando eu olho, a gente teve a oportunidade de ir para a Arena em Curitiba, ali juntos num ajuntamento que Curitiba faz. Eles fazem uma semana que são vários encontros em igrejas grandes, e aí eles terminam esse encontro na Arena, e ali então é um momento onde a juventude daquela cidade enorme, eu não sei quantos mil habitantes tem em Curitiba, alguém sabe? 2 milhões? A última vez que nós estivemos na Arena eram 60 mil jovens. 60 mil jovens. E eu fiquei tão impactada, sabe por quê? Eles foram para lá sem saber quem ia cantar, quem ia pregar, quem ia ministrar, porque a motivação deles estarem ali era tão clara, que é de ser simplesmente igreja adorando ao Senhor, de ser a igreja de Cristo. E a gente está tendo a oportunidade aqui de sermos essa igreja. E eu fico sonhando com um dia que a gente vai conseguir juntar a juventude todinha dessa cidade. E a gente vai fazer muito barulho. A gente vai fazer muito barulho. Muito barulho, muito barulho. Por isso eu te peço, queridos, coloque hashtag, coloque nas tuas mídias, faça as pessoas terem curiosidade. Quando vocês voltarem para a escola, a galera vai perguntar, mas o que é aquilo? Explique, convide
para o próximo, que no próximo nós estejamos em dobro de número de pessoas, que a gente possa fazer esse movimento crescer. Daqui a um ano, isso, meu pai, eu já imagino a gente na Promosul juntos, fazendo um negócio, uma festa linda para o nosso Deus. Amém? Vocês creem nisso? Amados, a força nisso, a força, não é à toa, não é à toa, há um propósito muito grande para isso aqui estar acontecendo. O Senhor quer movimentar, o Senhor quer fazer. Nós estamos vivendo um tempo da história do mundo muito peculiar. A gente tem visto e assistido um mundo muito louco. Está muito doido tudo que está acontecendo. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. E eu percebo e eu sinto no meu espírito que há uma pressa da parte de Deus de aprumar, de preparar a noiva dele, a essa igreja, para essa igreja se levantar com uma postura inabalável, com uma postura firmada na rocha do Evangelho, para dizer, nós estamos aqui e é isso que nós defendemos. Uma juventude, uma geração onde está sendo tão bombardeada, mas eu te digo, meu amado, minha amada, eu digo para vocês, que se vocês mergulharem, se vocês experimentarem da profundidade do Evangelho, da loucura que é o Evangelho, da piração que é isso daqui, viver com profundidade, você será inabalável. E é isso que a gente precisa, de cristãos que estejam dispostos a levantar, a estender essa bandeira e permanecer, apaixonados, firmes, radicais, que não negocia a santidade, que não negocia a sua postura, porque ama, porque defende, porque conhece. Não é de ouvir falar, não é de ser neto de Deus, sabe? Sabe ser neto de Deus? Não existe isso. Ninguém é neto de Deus. A gente não está na igreja porque o nosso pai vai na igreja, porque nossa mãe vai na igreja, porque nosso pai serve a Deus, porque nossa mãe ora, porque ela é uma intercessora. Não existe isso. A relação com Deus, ela é uma relação íntima de pai e filho, de paternidade. E o Senhor quer revelar isso, porque quando a gente se permite entender essa relação com profundidade, a gente se firma de tal maneira, meus amados, que aí começa a agregar. E esse agregar é essa força necessária que a gente precisa. A gente precisa se envolver, a gente precisa um dos outros. Sabe quando você não está legal? Irmão, eu não estou bem, ora por mim, vamos junto, eu preciso de você, olha, estou me sentindo assim. Se abrir, falar, expressar os pensamentos mais loucos, os pensamentos mais depressivos às vezes. Uma geração tão deprimida, uma geração que tem sofrido tanto nas emoções, é tanta coisa, é tanta informação, é tanto estímulo, que é tão fácil no meio desse mundo cheio de estímulo, a gente acabar se perdendo no meio de tudo isso e passar a acreditar que a vida é muito chata, porque a gente não consegue mais viver de maneira ociosa, porque parece que tem que ter um estímulo, uma novidade todo o tempo, porque a gente está vivendo dentro desse momento de mundo. Mas aí vem o Evangelho, se apresenta a nós, e ele entra e começa a colocar tudo no lugar. Ele entra e começa a revelar para nós o sonho da nossa melhor versão. A nossa melhor versão é a versão da qual nós somos criados para.
Ele nos criou e Ele nos projetou e Ele sabe exatamente como a gente funciona direito. Ele sabe exatamente como a gente funciona no 100% da gente. E quando isso é revelado a nós, não existe lugar melhor do que esse. Quando a gente se encontra com a nossa melhor versão. E esse lugar, só o Pai pode apresentar. E quando a gente junto, em unidade, como igreja, começa a buscar esse lugar, o Senhor então começa a adornar a sua noiva. Porque é isso que nós somos, a noiva dele. Que ele vai um dia vir querer buscar para as bodas. E a nossa esperança, ela vai muito além desses dias aqui que a gente está vivendo, não é? A nossa esperança estão em dias melhores, que é na eternidade. Eu não sei se você tem planos para daqui 200, 400, 500 anos. Quais são os seus planos? Você já parou para pensar nisso? E é hoje, é aqui agora, é que a gente planeja ele. Porque só existe uma maneira. Eu lendo o livro do C.S. Lewis, que é um livro incrível, que chama Uma Carta do Diabo ao Seu Pequeno Aprendiz. Se você nunca leu esse livro, leia, é incrível. É uma carta de Satanás para um diabinho dele, o aprendiz. Então, ele começa, a dinâmica do livro é ensinar para as pessoas, para o aprendiz dele, como tocar nas pessoas e como fazer com as pessoas. E a dinâmica de como esse aprendiz deve fazer para que as pessoas se distanciem cada vez mais do inimigo dele. Então no livro ele trata Deus como seu inimigo. E ele trata as pessoas como pacientes. Olha que loucura. E aí numa das cartas, são 7 cartas, se eu não me engano, não sei quantas cartas, não me lembro. Algumas cartas, né? E eu me lembro que me marcou que uma das cartas ele fala assim, olha, a maneira mais eficaz que você tem de fazer com que as pessoas se desconectem do eterno, do nosso inimigo, é fazer com que elas fiquem presas no passado ou no futuro, porque a única coisa que vai as conectar à eternidade é o presente. Isso é muito profundo, porque é aqui, é hoje. A gente tem a oportunidade hoje, agora, de nos conectarmos com o eterno, de nos conectarmos com a eternidade, com a proposta de Cristo no presente. Porque a gente não pode planejar e prometer e entregar alguma coisa. Nós não temos esse poder na linha do tempo de falar, um dia eu vou largar isso daqui, um dia eu vou deixar isso daqui, um dia eu vou me entregar por completo. Você não pode entregar o que você não tem, porque o que você tem é aqui, é agora, é hoje. Você também não tem o poder de voltar no passado e dizer, olha, eu deveria, eu poderia, eu tinha que. Você já não tem mais esse poder. Mas hoje, agora, nós temos em mãos o presente. E esse presente que nós temos agora, que é aqui, que é esse ambiente de céu, é nos conectarmos com a eternidade e falar, Senhor, eu quero me colocar como noiva. Eu quero que o Senhor venha ataviar. Eu quero que o Senhor venha cuidar. Eu quero que o Senhor venha tocar. Eu quero que o Senhor venha me mostrar. Eu quero que o Senhor venha se revelar. Porque eu quero entender quem eu sou no Senhor. Como noiva. Eu acho que não existe lugar e ambiente mais lindo para se falar disso. De sermos a noiva do Cordeiro. A noiva desse Cristo. Desse noivo maravilhoso. Que se entregou por nós. Se
se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui porque a gente foi resgatado. Nós estamos aqui porque o Senhor nos resgatou. Ele nos tirou de um lugar terrível e nos transportou para esse lugar. E tudo que Ele quer é nos preparar para que a gente tenha um grande encontro. Um grande encontro. Amém? Então eu queria fazer um apelo aqui, eu queria te convidar a nós fazermos um movimento espiritual aqui, um movimento de noiva, um movimento da noiva que quer ser tocada, um movimento da noiva que almeja alcançar a estatura que honre esse noivo, uma noiva linda, uma noiva de vestes limpas, uma noiva ataviada, uma noiva toda adornada. O Senhor hoje tem um encontro com a gente aqui. Esse dia estava na agenda de Deus para começar algo tremendo, impactante nessa cidade que tanto precisa, que tanto carece da presença de Deus, de juventudes perdidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rápido antes que a gente vá orar. Eu queria falar algo para vocês, eu vou compartilhar. Eu não compartilhei isso nem lá na igreja ainda. Eu perdi minha mãe há pouco mais de um ano. Minha mãe faleceu, foi muito triste, eu sou filha única e foi um momento muito triste. E nós então, obviamente, teve o enterro da minha mãe e a gente, enfim, ali no cemitério Dona Francisca, da Serra Dona Francisca, é isso, né? Dona Francisca que chama? E aí passaram-se alguns meses, uns bons meses para ver negócio de papelada, tal, enfim. E aí até que eu consegui fazer o jazigo, né, que chama, colocar o granito, fazer tudo, preparar todas as coisas e deixar tudo pronto. Então, eu fui ver como ficou. E quando eu fui no enterro da minha mãe, nós entramos e todo mundo ali, e aí o cemitério estava todo, né, o cemitério para cá, tal, acontecendo, e muitos túmulos e tal, e a minha mãe, então, ela foi enterrada no último aqui, então a gente chegou e a gente encontrou ali o lugar que minha mãe ia ser enterrada. E aí tinha todo aquele espaço de onde a gente entrou. Então a gente chegou, estava ali o espaço, então tinha o cemitério acontecendo para lá e minha mãe estava aqui, ok. E aí passaram alguns meses e eles fizeram isso. E aí eu e o meu marido fomos até lá para ver como que estava, e se eles tinham feito um trabalho bem feito, enfim. E foi muito chocante. Eu preciso dizer isso para vocês, que eu tive uma experiência muito impactante, porque eu não achava mais aonde minha mãe tinha sido enterrada, de tanta gente que já tinha sido enterrada depois dela. Mas era muita gente, então ela estava tipo na ponta aqui, e de repente ela já estava no meio. E aí o G, o meu marido, estava lá e ele começou a olhar para aquilo, porque foi muito impactante. E ele começou a passear e começou a olhar as datas de nascimento e morte daquelas pessoas. E a coisa mais chocante para a gente disso tudo é que, queridos, 85% daquelas pessoas eram jovens. E foi muito chocante. Foi muito chocante. Foi uma ministração, a gente foi muito ministrado pelo Senhor ali. E
Deus falou muito com a gente ali naquele lugar, de o quantos daqueles jovens não eram noiva. E não vão estar nas bodas. E eu me sinto parte responsável por isso. Isso tudo que a gente está vivendo aqui, e esse evangelho que bateu na tua porta, que bateu na tua casa, entenda que não bateu na tua vida porque você segue uma tradição. Entenda que não bateu na tua vida porque teu pai, teu avô, teu tio, sei lá quem é cristão. Bateu na tua vida porque o Senhor te ama. Chegou até você porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Chegou até você porque Ele é um Deus soberano e que Ele tem chamado, e a palavra de Deus diz que Ele bate a porta do coração, e aqueles que abrirem essa porta, Ele diz que Ele preparará um banquete e fará uma grande ceia. E o Senhor tem batido na minha porta, tem batido na tua porta, e eu quero te dizer algo. Não para aí. Você abriu, Ele preparou, e agora a gente tem que juntos bater em novas portas, alcançar novos corações, porque nós somos comissionados a isso. Só que para isso acontecer, a gente precisa que esse rio da vida, do Cordeiro, do noivo, do Evangelho de Cristo Jesus seja real em nós, seja real. Então, a minha chamada para você nessa noite é: se você quer receber dessa porção que só o Senhor pode derramar e fazer, que você se coloque de pé e que você venha até o altar, para que a gente possa fazer uma oração, para que o Espírito Santo de Deus possa se derramar na tua vida, se derramar na tua vida, se derramar na tua vida, se derramar na tua vida.